Olá, gente, boa tarde. Vamos aprender um conteúdo novo, tá? É um conteúdo legal, tá? Vou falar assim, é super divertido. Não, mas é um conteúdo tranquilo de aprender, tá? Vocês vão precisar usar proporção, mas não é nada demais. É muito tranquilo mesmo. E é uma coisa que vocês usam sem sentir. Vocês já usam, né, no dia a dia de vocês, que é a regra de 3. Algumas pessoas, de repente, já ouviram falar nisso, tá? Regra de 3. Vamos lá. Vamos botar um exemplo aqui que está até no conteúdo que eu dei para vocês copiarem, tá? Eu tenho um automóvel que em 1 hora, vou botar aqui, ele percorre 60 quilômetros. Abreviei percorre, tá? 60 quilômetros. Em 2 horas, ele percorre, tá? Não vou repetir percorre. 120, correto? Se em 1 hora ele percorre 60, em 2 horas ele vai percorrer 60 mais 60, que vai dar 120. Em 3 horas, ele percorre 180 quilômetros, tá? Cada hora 60, 60 vezes 3, 180, tá? Então, o que que acontece? Aí a gente pensa aqui, ó, vamos pensar numa tabelinha. A gente vai usar muito tabelinha. Tempo em hora, tá? Tempo que a gente vai falar de hora. E a distância percorrida. Distância está em quilômetro, tá bom? Então, o que que acontece? Eu tenho essa tabela aqui. Observa que em 1 hora ele percorreu 60 quilômetros. Em 2 horas ele percorreu 120. E em 3 horas ele percorreu 180 quilômetros, correto? Então, vocês observam o que aqui? Observem comigo que se aumenta a quantidade de horas que ele viaja, né? Se ele anda 1 hora, ele percorre uma distância de 60. Se ele aumentar o tempo de viagem dele para 2 horas, ele vai percorrer uma distância maior, 120 quilômetros. Ele vai andar num total de 120 quilômetros. Se ele viajar por 3 horas na mesma velocidade, ele vai percorrer 180 quilômetros. Então, à medida que aumenta a quantidade de horas, aumenta também a quantidade de quilômetros percorridos. Uma coisa aumenta e a outra aumenta junto com ela. Entende? Aumentou a quantidade de horas viajando, aumentou a distância que o cara foi. Claro, né? Se ele está mais tempo na estrada, ele vai mais distante, cada vez mais distante. Aumenta a quantidade de horas viajadas, aumenta a distância que ele vai percorrer. Então, as coisas aumentam juntas, né? Isso aumenta junto com isso aqui. Quando acontece isso, tá? As duas coisas aumentam juntas, eu falo que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, diretamente, tá? Porque o que acontece com uma, acontece com a outra também. O que está acontecendo? Aumentou. O que aconteceu? Um aumento. Aumentou uma, aumentou a outra. Aumentaram juntas. Aconteceu a mesma coisa. Então eu falo que essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Diretamente. Porque acontece a mesma coisa com elas. À medida que uma aumenta, a outra aumenta também. Ah, será que se fosse só aumentar, que é diretamente proporcional? Não. Se uma diminuísse e a outra diminuísse também, juntinho, também seria diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, o que acontece com uma tem que acontecer com a outra. Por exemplo, se uma aumenta, a outra aumenta junto. Se uma diminui, a outra diminui junto. Aí sim, eu digo que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque elas fazem a mesma coisa, ou aumentam ou diminuem.
juntas. Entendeu? Agora vamos observar um outro exemplo, tá? Um outro exemplo. Grandezas inversamente. A gente falou de grandezas diretamente proporcionais, né? Que o que acontece com uma acontece com a outra. Ok. Agora vamos ver o que acontece quando acontece uma coisa com uma e acontece o contrário com a outra. Tá? Vamos ver aqui. Um automóvel, vamos pensar assim, um automóvel faz um percurso em 1 hora. Em 1 hora de viagem, com velocidade, vou abreviar para caber aqui, tá? De 90 km por hora, tá? Ele tem que viajar, ele tem que chegar no lugar, tá? Então ele faz esse percurso, ó, em 1 hora, andando a 90 km por hora, tá? Se ele for para o mesmo lugar, gastar 2 horas de viagem, gastou 2 horas de viagem ao invés de 1. Vocês acham que ele andou com uma velocidade maior? Aumentou a quantidade de horas viajadas. Vocês acham que ele andou mais rápido ou andou mais devagar para demorar mais a chegar? Ele andou mais devagar, não é? Se o cara foi para a mesma distância no outro dia e fez aquele mesmo percurso em 2 horas, significa que a velocidade média dele diminuiu. Vamos supor que ele tenha feito em 45 km por hora, tá? E se no terceiro dia, ele para o mesmo lugar, ele usou 3 horas de viagem, ele diminuiu mais ainda a velocidade, né? Passo de tartaruga, o cara tá passo de tartaruga. Ele foi simplesmente a 30 km por hora, viajando a 30 km por hora. Então, se ele faz um percurso em 1 hora, ele vai fazer esse percurso a 90 km por hora. Se ele gasta 2 horas para chegar nesse mesmo lugar, gastou mais tempo, ele reduziu a velocidade. Ele foi a 45 km. Aí por isso que se ele reduz a velocidade, ele demora mais a chegar. Reduziu mais ainda a velocidade média dele, demorou mais ainda para chegar. Vocês observam que vamos botar aquela tabelinha aqui, ó. Tempo gasto, tempo em horas, tá? E distância em quilômetros. E eu vou botar velocidade. Velocidade em quilômetros por hora, tá? Então vamos lá, vamos preencher essa tabelinha. Se ele fizer essa viagem em 1 hora, ele vai fazer a 90 km por hora. Se ele gastar 2 horas nessa viagem, ele vai ter que fazer em 45 km por hora. 3 horas. Se ele andar 30 km por hora, ele vai gastar 3 horas para chegar. Se ele for a 45 km por hora, ele vai gastar 2 horas para chegar. E se ele for a 90 km por hora, ele vai chegar em 1 hora. Observa que uma coisa aumenta, à medida que uma coisa aumenta, a outra coisa diminui. Ó, aumentou a quantidade de horas viajadas, diminuiu a velocidade média. Aumentou mais ainda, diminuiu mais ainda. Observa que uma coisa aumenta para cá, ó, tá? Nessa direção, e isso aqui aumenta para cá, né? Ó, aumentou para cá, daqui para cá aumentou para cá. Setinhas invertidas. Setinhas invertidas significa que está acontecendo o contrário, tá ao contrário, né? Aumentou para cá, para baixo, e aqui aumentou para cima, ó. Quando acontece isso, eu falo que as grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? São inversamente. Acontece uma coisa, uma aumenta e a outra diminui, tá bom? Então, as grandezas são inversamente proporcionais, ok? Gente, por hoje é só. Até a próxima.